Já vimos todos os 22 arcanos maiores e agora vamos falar sobre os 4 naipes. Olá pessoal, bem-vindos ao Filosofando com Jinshin Jutsu. É toda quinta-feira que a gente está aqui aprofundando essa filosofia milenar. Nós já chegamos ao final vendo os 22 arcanos maiores do tarô a cada quinta-feira. Tem a playlist aqui embaixo, caso você tenha perdido alguma quinta-feira. Mas, na relação com Jinshin Jutsu, que são 26 travas de energia, ficaram faltando 4. Nós correspondemos cada um dos arcanos com 22 travas de energia, os 22 arcanos, e hoje, essas 4 travas que ficaram faltando do Jinshin Jutsu, nós vamos relacionar com os 4 naipes do baralho, do tarô. E antes da gente começar a ver essa relação do Jinshin Jutsu com os 4 naipes, já vai deixando um like aí, me ajuda muito, é a forma da gente trocar. A trava número 21 do Jinshin Jutsu, então, começa se relacionando com os naipes de ouros. Ouros no baralho comum, mas principalmente quando a gente está falando de tarô, de uma tiragem de tarô, a gente está ligando com a energia da terra, nos elementos da natureza. O elemento terra fala da vida concreta, fala do tempo, do nosso horário, da nossa relação com o nosso corpo, com as limitações que a vida aqui terrena acaba nos impondo. Também é lógico com o dinheiro, com as posses, como que a gente trabalha, lida com isso. Como a gente viu a relação desse naipe de ouros com o elemento terra no Jinshin Jutsu, tem uma boa relação com a trava de energia número 21. A trava de energia número 21 fala muito da gente ter uma visão realista da gente mesmo. Ou seja, trabalhar com a realidade. Tudo a ver com ouros, com o elemento terra. Quando a gente aciona essa trava de energia número 21, ou você recebe o fluxo completo numa sessão que você receba, você está trabalhando sim uma visão mais realista de si mesmo, de como o mundo te vê, de como você se vê no espelho, e você sai um pouco daquelas fantasias criadas que nos aprisionam em formatos que não tem nada a ver, é pura fantasia. Vamos então tocar essa trava número 21 para ajudar os naipes de ouro numa tiragem ou a vida fora. Vamos lá? Fique numa posição confortável e coloque a mão direita na metade do pescoço do lado direito. A mão esquerda vai tocar o osso da bochecha esquerdo, a trava 21. Relaxe os cotovelos apoiando numa mesa à sua frente, ou no próprio joelho, ou até num almofadão. E relaxe por mais de 1 minuto. Para o outro lado, inverta. A mão esquerda fica na metade do pescoço do lado esquerdo, mão direita tocando a trava 21 na bochecha do lado direito. Respire, solte ombros. Bom, né? Acionar essa trava número 21. Mas vamos continuar, porque agora a gente vai ver o naipe de copas, que tem uma relação direta com os sentimentos, as emoções afloradas, que é o elemento da água. Quando a gente está falando do elemento água, tenha certeza, emoções estão soltas, sentimentos, às vezes do passado, às vezes de agora mesmo. Então, no jogo de tarô, se começam a aparecer muitas cartas ali do naipe de copas, tenha certeza, o tema ali são as emoções. Não só os sentimentos de amor, de paixão, não. São lembranças, emotividades que mexem com a gente, às vezes positiva, mas muitas vezes negativamente, como lembranças não trabalhadas. Para a gente ajudar com o Jinshin Jutsu e na relação aí das travas de energia com esses 4 naipes, a trava de energia número 23 do Jinshin Jutsu tem bastante a ver com essas emoções
para poderem estar mais integradas, trabalhadas dentro da gente. A trava 23, não por acaso, fica bem ali na região dos nossos rins, que tem tanto a ver com os nossos medos. O medo é o que nos paralisa e não deixa que a gente flua, que a gente, como a água, possa penetrar, se envolver, se misturar com tudo. Se misturar emocionalmente com outras pessoas, mas também se sentir solto, confiante, amando a vida, amando o universo que está sempre mandando sinais pra gente. Vamos então agora tocar a trava 23, que vai ajudar a gente fluir mais, liberar e transitar nas emoções, nas águas do naipe de copas muito melhor. Vamos lá? Para acionar a trava 23, colocamos as duas mãos nas costas, à altura da cintura, ali nos rins, aonde termina as costelas. Se for difícil com a palma da mão, use a costa da sua mão. Busque uma posição confortável, solte os ombros, relaxe por uns 2-5 minutos, dissolvendo o medo e fluindo a energia. Mais uma vez, uma trava excelente, principalmente quando você vê que começou a travar, a fugir de certas vivências mais profundas por medo de sentir. E nós vamos então agora ver o naipe de espadas. Sempre que a gente tem muitas cartas do naipe de espadas num jogo ou começa a se relacionar com esse naipe, tenha certeza, minhocas racionais, o pensamento agitado tá a toda. Quando a gente dá asas, espaço demais para que todas as elucubrações comecem a fluir, a gente se mistura, já não sabe mais o que escolher, o que será certo e errado, para que lado eu vou. O racional é fundamental, ele ajuda a gente a organizar nossa vida, nossa fala, nossos estudos, tudo. Mas quando a gente deixa que esse racional ocupe um espaço muito maior do que é o necessário, ele começa a trazer muitas dúvidas, muita confusão mental e muitas vezes confusões com as outras pessoas também. Esse racional não deixa que eu me expresse com sentimento, com uma verdade, uma integridade comigo mesmo. Fica tudo no campo desse mental maluco e inventeiro. Então, se você tirou muitas cartas de espadas ou na vida tá percebendo tanta confusão, tanta dúvida nas escolhas, vamos pro Jinshin Jyutsu usar a trava número 24. A trava número 24, quando é acionada, apenas tocando ela ou fazendo fluxo completo com o profissional no consultório, você está trabalhando todas essas elucubrações que a gente acha que é emoção, mas não é. É confusão mental, exagero de pensamento. Por exemplo, uma raiva excessiva, um ciúmes, uma competição, um sentimento de remorso ou de se sentir o último biscoito ali do pacote. Quando a gente está embolado nessas emocionalidades que não são sentimentos, água, é a mente que está criando todas essas inseguranças. E eu, então, começo a ter raiva, ciúmes, inveja, coisas produzidas pelo nosso racional. Então, nós vamos agora acionar essa trava número 24 e ver se a gente começa a ajudar a sair um pouco desse mundo embolado que faz com que a gente comece a comparar, se sentir inseguro e pensar coisas fora da casinha. Vamos lá? Para a trava 24 direita, usaremos a mão esquerda tocando no peito do pé, na altura ali do dedo anelar do pé, enquanto a mão direita ficará embaixo do bumbum do lado direito. Toque com suavidade, solte os ombros e vá permitindo que os pensamentos confusos, essas emoções confusas se dissolvam.
Pro outro lado, inverta a mão direita tocando a trava 24 do pé esquerdo, enquanto a mão esquerda fica embaixo do bumbum esquerdo. Respire e fique por uns 5 minutos. É bom tocar essa trava e eu te aconselho a fazer mais vezes, embora seja uma trava que a gente pouco vê aqui no canal, não é? E agora nós vamos para uma trava de energia do Jinshin Jyutsu, que é bastante conhecida por aqui, para fazer a relação com o naipe de paus. Se você está lidando com cartas do naipe de paus, isso significa o elemento fogo. O elemento fogo fala do nosso espírito, tanto da nossa profunda conexão com a nossa alma, com a nossa integridade interna, mas também com o espírito no sentido da espiritualidade, da criatividade, da vivacidade. Tudo isso é o elemento fogo e é paus aqui no tarô. A relação agora é com a última trava que ficou faltando do Jinshin Jyutsu, a trava 25. Essa trava, como eu falei, ela é bastante conhecida aqui no canal. Ela ajuda muito a gente sair do mental, sair da confusão e do desequilíbrio para a gente se integrar com a gente mesmo, silenciar a mente e ter uma consciência expandida. Essa consciência expandida é o que nos ajuda a ter visões mais amplas, criatividade e também a escutar ali fundinho quem a gente realmente é. Então agora vamos simplesmente tocar essa trava 25 e relaxar, se concentrar naquele cerne que é o mais importante. Procure uma posição confortável e coloque as 2 mãos embaixo do bumbum, tocando os isquios, com os dedos, com a palma da mão ou até com a costa da sua mão. Se deite, se recoste e sempre que puder, fique por um bom tempo, quem sabe 5 minutos ou mais. Pois é, acabamos de ver aqui os 4 naipes, os 4 elementos da natureza. Me conta aqui se você acompanhou tudo isso, o que você achou, se você experimentou aqui comigo. Como é bom eu ter o feedback de vocês. E aguarde a próxima quinta-feira, porque a gente tá mudando algumas coisas aqui no canal. Talvez o Filosofando fique um pouquinho quietinho para dar espaço para novidades. Não perca, hein?